seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre mais um pioneirismo em Pelotas, a corte. Você não sabe o que é? Já ouviu falar, mas não entendeu direito, não sabe o significado? Ele é um dos maiores programas de nascimento do mundo, sendo o maior entre os países em desenvolvimento da América Latina. Um estudo é realizado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas. São 15 mil participantes que pertencem a 3 cortes diferentes. A primeira realizada nos nascidos em 1982 aqui em Pelotas, que corresponde a 5.914 pessoas. A segunda, os nascidos em 93, 5.249 pessoas. A terceira corte, todos os nascidos na cidade em 2004, 4.231 pessoas. E este ano está sendo realizado o 4º estudo, que tem algumas diferenças dos outros. E a saber muito sobre esse assunto, que é extremamente importante, como eu já falei, pioneiro, que a gente vai começar a falar agora. E entre nós, ninguém melhor do que o coordenador da pós-graduação do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau, e uma mãe participante que é importantíssima, que sem tu não existiria o programa, que é a Letícia Moraes. Eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse trabalho que eu venho namorando assim de longe, que sai em vários lugares, mas que como saem às vezes em jornais impressos, muitas vezes é restrito, é pouco, né? Não sai tudo que a gente gostaria de saber, e eu acredito que hoje a gente vai conseguir, se não tudo, porque a gente acha que 1 hora é muito tempo e não é, a gente vai conseguir desvendar, né, essa corte. Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez e te perguntar, Pedro, de onde é que surgiu essa ideia de fazer um estudo desse nível? Bem, em primeiro lugar, boa noite, Fernando, boa noite para os telespectadores. E, na verdade, a resposta para essa pergunta ela é muito interessante, é uma pergunta que já foi feita inúmeras vezes. 2 professores do nosso grupo, o professor Fernando Barros e o professor César Victora, eles, no começo da década de 80, estavam fazendo estudos de doutorado na Inglaterra. E lá na Inglaterra existiam programas parecidos, tinha uma corte de 1946, outra corte de 1958 e outra corte de 1970. Então, 12 anos separadas uma da outra. E eles estavam, então, fazendo doutorado e o professor Fernando tinha muito interesse em saber o quanto que tinha de mortalidade infantil em Pelotas, que era uma informação que, na época, não se tinha muita noção. Então ele resolveu, aqui em Pelotas, junto com o professor César, começar um estudo para estimar o quanto que teria mortalidade infantil. E, na verdade, a ideia deles era uma corte curta, de pouca duração. Eles queriam era ver a mortalidade infantil, então eles teriam que acompanhar do dia 1º de janeiro de 82 até o dia 31 de dezembro de 83, que seria quando a última criança da coorte, que nasceu no final de 82, completaria 1 ano. Mas quando eles viram que deu certo, que conseguiram acompanhar todas essas crianças nascidas em 82, veio a ideia, por que então a gente não faz que nem a Inglaterra? E pega esses estudos e, em vez de acompanhar essas crianças por 1 ano, acompanha por 50, por 60 anos. E daí, então, foi aí que começaram as cortes de Pelotas, que hoje investigam uma série de assuntos relacionados à saúde, muito mais do que se esperava lá quando se começou. Eu, por exemplo, quando começou a corte de 82, eu tinha 2 anos de idade, não tinha nenhum envolvimento. Sim. A minha irmã é participante da corte, eu quase fui, por 2 anos não fui. Então, é um estudo que atravessa gerações, é um estudo que a minha irmã, por exemplo, poderia ter começado como participante e daqui a uns dias vai vir participar na corte como coordenadora, alguma coisa assim. Essa é a inspiração para o começo das cortes. Para o começo do programa. E assim, aí vocês, como é que se dá na prática isso? Aí vocês tinham um projeto, que depois já chega na mãe, vocês montaram esse projeto, e daí? Como é que é sair do papel e chegar nesse público, que até inclusive eu, quando comecei o programa, dei alguns dados que envolvem dezenas, milhares, mil pessoas. Como é que se deu isso? Assim, o processo é bastante complexo. Acho que isso é importante. Quando tu mencionasse a palavra pioneirismo, um dos motivos do pioneirismo é porque é muito difícil fazer. Porque o que acontece?
tem que fazer um projeto, normalmente, como se faz em qualquer área no mundo acadêmico, e tem que conseguir financiamento. E talvez esse seja um dos pontos cruciais, às vezes as pessoas não têm ideia. Cada vez que a gente acompanha todos os participantes de uma coorte dessas, o gasto de um acompanhamento desse é mais ou menos R$1 milhão. Cada vez que a gente acompanha todos. Se vocês pegarem que na coorte 82 nós já acompanhamos as pessoas que nasceram com 1 ano, com 2 anos, com 4 anos, com 15, com 20, agora com 30, nós já gastamos só na coorte 82 talvez R$10 milhões. Então, a grande dificuldade inicial é conseguir o financiamento. Pensando na coisa mais prática, basicamente o que a gente faz é ter uma equipe que, quando é no começo, quando é no hospital, o primeiro acompanhamento das coortes anteriores, basicamente a gente tem uma equipe de plantão em todos os hospitais da cidade que fazem parte. Felizmente aqui em Pelotas não são muitos. E aí essa equipe fica lá de plantão, tem gente todo o tempo. Então nasceu uma criança, meia hora depois é modo de falar, 2, 3 horas depois, alguém da nossa equipe vai bater no quarto para conversar com a mãe. Isso é do nascimento. Depois, nos acompanhamentos subsequentes, tem 2 possibilidades. Ou a gente vai nas casas, que era a estratégia usada no passado, sempre, agora ela não é todas as vezes que a gente usa. Então a gente manda uma equipe, imagina o tamanho da equipe para visitar 5 mil pessoas nas suas casas em todos os lugares da cidade. Ou então, para os mais velhos, agora a gente tem usado a estratégia de chamá-los no centro de pesquisa. Então eles nos visitam e têm as suas medidas, seus exames, respondem aos questionários diretamente no centro de pesquisa. Então são as 2, é assim que a gente transforma um bonito projeto no papel em realidade. Daí, depois de coletados os dados, aí tem todo o trabalho de análise de dados, que também é bastante trabalhoso, para a gente gerar então as publicações, que eu dividiria em 2 tipos de publicações. Tem as publicações científicas, que são artigos que são basicamente consumidos por um pedaço da sociedade que atua no mundo acadêmico, e a publicação que cada vez mais o nosso grupo tem investido, que é a publicação mais geral, a publicação na mídia, a publicação nos jornais, as coortes já foram tema, por exemplo, de 2 blocos inteiros do Globo Repórter uns anos atrás. Então, assim, é tentar fazer com que o resultado dos estudos chegue para a população de uma maneira que seja útil para as pessoas. E bem clara, né? Bem clara, e não aquela coisa de um artigo científico que tem um público reduzido de que lê, sinceramente. E aí entra a Letícia. Como é que tu descobres a coorte? Como é que tu entras nesse programa? O primeiro contato que eu tive foi por jornal. Eu li que todas as mães que estavam com a gestação prevista para o nascimento em 2015 teria acompanhamento. E algumas delas esse ano teriam acompanhamento antes dos bebês nascerem, que seria na gestação. Então eu fui acompanhada nos 2 projetos, na coorte e no Pamela, né? Tá, porque tu já fazes parte dessa inovação. Exatamente. Esse que é o novo, que depois tu explica melhorzinho. Então a gente, quando eu li a reportagem, eu disse, que legal, seria uma chance de eu fazer um exercício, né? E fiquei na torcida para que eu fosse sorteada para participar do Pamela também. Então o Francisco, quando nasceu, ele recebeu a visita no hospital, né? Elas foram visitar ele, pegaram as medidas, peso, o comprimento que ele nasceu, a medida da circunferência da cabeça. E daí, quando ele estava com 3 meses, elas me ligaram e me perguntaram se eu podia recebê-las, né? Se eu tinha disponibilidade no dia. Isso, eles são muito flexíveis, né? Essa flexibilidade de horário, eles conversam conosco, se identificam, né? E com 3 meses o Francisco recebeu a visita e ficou pré-agendado para quando ele fizer 1 ano, uma nova visita. Ele está com quantos Agora meses? Ele está com 6 meses e 2 semanas. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive a gente tem fotos do Francisco. Aí depois, quando ele aparecer no ar, aí no vídeo a gente vai mostrar. Porque não é que a mãe esteja aqui, o pai está nos bastidores. Mas ele é lindo, gente. Quando eu mostrar, vocês vão me dar razão. Mas aí vamos passar de novo para o Pedro, para ele falar então dessa coorte nova, essa diferenciação que antes era a partir do parto, né, como tu falaste.
E aí a Letícia já pegou a parte do pré-natal. Sim. O que aconteceu? No passado, a estrutura do nosso grupo, como todo o centro de pesquisa, era um pouco mais limitada e era muito difícil de captar as gestantes. Então, a forma simples da gente começar uma coorte era ir direto no hospital, e no hospital todos os partos quase em Pelotas, tem uma informação, o resultado já das pesquisas, os partos em Pelotas hoje quase todos são hospitalares, os poucos partos domiciliares que ainda existem, logo depois a criança ainda vai para o hospital, então a gente capta no hospital. E é mais para a zona rural? Um pouco mais para a zona rural, alguns casos muito específicos, mas é coisa de menos de 1% dos partos, bem menos de 1%. Tá. Menos de Isso já são dados que vocês conseguiram da pesquisa já. pesquisar. Então, a gente começava ali, era o jeito mais fácil. Nesse ano, nós pensamos, não, peraí, agora nós estamos com uma estrutura de pesquisa melhor, o Centro de Pesquisa da Epidemiologia está dentro da própria universidade se estruturando para virar um instituto de epidemiologia, que é um projeto que deve ser implementado pelo Conselho Universitário da UFPEL dentro dos próximos meses. Então, a gente tinha uma estrutura melhor e decidimos, então, agora nós vamos tentar fazer diferente. Nós vamos tentar captar as mães antes das crianças nascerem, desde a gestação. Então, nós implementamos uma equipe grande, a gente nunca imaginou. Cerca de? Com umas 40 pessoas diariamente trabalhando. Por quê? Porque detectar parto é no hospital, mas detectar grávida não. Tem que sair atrás. Então, o que a gente fez? Eu recebi várias... Sempre que eu ia fazer exame, tinha uma pessoa, né, identificada da corte, com panfletos, perguntando se era realmente gestante. E assim, eu acho que em 4 ou 5 exames que eu fui fazer, elas estavam presentes e me perguntaram e me abordaram se eu já era participante e pediram licença para se apresentarem, se eu gostaria de participar. Então, E tu de primeira já aceitasse? Sim. Porque eu até quero saber sobre isso. Como é que continua e como é que é a aceitação também das... Assim, então, só para acabar a história, então a gente botou uma equipe... Cerca de 40? Nos laboratórios de análise clínica, nas clínicas de ultrassom, nos consultórios obstétricos da cidade, nos postos de saúde que mais fazem... Então a gente realmente botou uma equipe lá. E aí vem essa coisa da aceitação, foi muito bom que tenha perguntado, porque ele é um ponto muito central para nós. Assim, esses estudos desse tipo, para terem competitividade internacional que as nossas coortes têm, eles precisam ter taxas de resposta alta. Então, assim, cada vez que a gente tem uma recusa no estudo desse, é uma notícia ruim para nós. Nós temos um grupo, por exemplo, dos coordenadores de WhatsApp, cada vez que tem uma recusa, felizmente são poucas, a gente fica sabendo e tenta ver abordagens para chegar. Claro que os participantes têm todo o direito de não quererem participar, mas para nós, quanto mais a gente puder colaborar para que eles participem, melhor. E nem tem o porquê não participar, né? Porque, inclusive, benefícios, se não for direto, porque acredito que agora é mais direto, mas se não for para a comunidade saber, né, ter dados para poder pesquisar. E a gente até nisso tem muito a agradecer assim, a população de Pelotas, a comunidade como um todo. A gente tem tido altas taxas de resposta, raríssimas recusas. A gente trabalha com percentual de recusas abaixo de 2% sempre. E foi bom ter falado também dessa coisa dos benefícios, porque isso é uma coisa que as pessoas nos perguntam muito e é importante. Assim, por exemplo, uma coisa bem simples que a gente gosta de dar como exemplo. Até a década de 80 e um pouquinho mais no começo da década de 90, a recomendação de amamentação exclusiva no peito, que era dada para as mães, era mais ou menos 3 meses. Era muito raro ter uma mãe que amamentava exclusivamente até os 6 meses. Alguns estudos, inclusive o nosso, mas outros, não foi só o nosso, acabaram influenciando a política e mostrando que crianças que são amamentadas no peito até os 6 meses, só no peito, têm um risco de mortalidade, de diarreia, de hospitalização muito menor do que a criança que começa a receber outros alimentos mais cedo. Então, a Organização Mundial da Saúde mudou a política e hoje promove a amamentação até os 6 meses de idade para todo mundo, exclusiva. Então, assim, aquela coisa, o resultado de uma pesquisa em Pelotas
junto com outras, é Sim, claro, mas- mudou a política da Organização Mundial de Saúde, isso No mundo, né? no mundo inteiro. Então, é esse tipo de coisa que nos deixa muito satisfeitos com os resultados da pesquisa realmente. E aí até já para abrir um parênteses, porque quando eu fiquei sabendo, porque tudo é curiosidade, né? Quando eu fiquei sabendo da corte, foi na minha família. A minha sobrinha participa, que tem 11 anos de idade. E uma coisa que eu fiquei impressionada, foi que eles não estão mais morando aqui. E foram trazidos de Estrela, onde moram, com passagem paga. E eu fiquei assim, encantada, e a minha cunhada falou, encantada também, e aí eu fiquei mais assim, digo, não, vamos ter que mostrar, divulgar, porque realmente é um trabalho muito sério, que vocês realmente investem e vocês vão atrás. Porque eu acredito que também uma das dificuldades seja manter, Sim. inclusive, quando está mais velho, vai amadurecendo, né? Deles continuarem no estudo. Exatamente. Esse é o grande desafio. O grande desafio das cortes de nascimento no mundo é manter o acompanhamento dos participantes. E por isso que a gente faz o sacrifício para trazer as pessoas para participarem, para manter contato direto. A gente pede para as famílias que, se vão se mudar, qualquer coisa, que nos avisem, a gente tenta deixar nossas informações de contato. Por quê? É aquela coisa, as pessoas, alguns anos atrás, uma pesquisadora extremamente famosa da área de saúde pública no Brasil propôs que as coortes de Pelotas deveriam ser tratadas, assim como a gente tem o termo patrimônio histórico da humanidade, sim, que as coortes de Pelotas deveriam ser tratadas como patrimônio histórico da ciência brasileira. Nossa. Então, assim, as pessoas fazem parte de algo que é realmente relevante. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para vocês que os estudos de coorte de Pelotas hoje fazem com que a cidade de Pelotas seja conhecida em lugares inimagináveis, e é citada. A cidade de Pelotas ganha muita publicidade, claro, por causa dos estudos. Por uma coisa boa, isso, né? Exatamente. Que coisa bem boa isso. É o marketing positivo. Exatamente. Quando eu me inscrevi, fizeram a inscrição, pegaram meus dados, me pediram um contato de algum familiar bem próximo, né? Para caso não conseguissem me achar no meu endereço por algum motivo, entrassem em contato com esse familiar que me ajudariam a me achar. Né? Eu assim, mas eu tenho a minha mãe, mas ela mora em Rio Grande. Não tem problema, a gente pega o contato da tua mãe, que a gente entra em contato com ela e te acha, porque o nosso principal objetivo é a tua localização. Então, se por algum motivo a gente não te acha no teu endereço, a gente tem um meio de te localizar. E aí, como é que tu entras nisso? Tu tens já um filho? É uma filha ou um filho? Eu tenho 2 filhos, né? O Francisco, que participa do estudo que é o que participa. E o Pedro, que é mais velho. É mais velho, tem 15 anos. Tá, e aí o Francisco, como tu falasse, quando chegaram para ti, tu nem pensou 2 vezes, tu achou bom? Porque na reportagem já dizia os resultados por cima, porque era uma reportagem 2 páginas, sim, que não tem como, sim, tu mesmo falasse no início da saber entrevista. Saber tudo, né? Não tem como saber tudo. Então, era os resultados que eles citavam na pesquisa, na entrevista sobre o resultado das pesquisas e todo o estudo que estava sendo levantado e que ajudaria nesses resultados a participação, né? Tá, e aí como é que se dá, porque aí mudou, né? Muda essa corte, né, desse ano. 2015. E ela passa a ter o quê? Porque depois você vai falar da seleção, que ela falou que tem uma seleção. Sim, ela muda assim. Ó. O que aconteceu? O que a gente criou de novo na corte 2015? Então, a primeira grande novidade foi acompanhar as mães desde a gestação. Tá. Então, assim, e a gente já tem a estimativa, está aqui nos papéis que eu trouxe, a gente tem conseguido, porque quando a criança nasce, a gente então pode saber se a gente já conseguiu entrevistar aquela mãe na gestação. E a gente já tem a estimativa. Das crianças que estão nascendo, 72% delas a gente tem o dado da mãe durante a gestação. Então a gente tem conseguido captar mais ou menos 72% das mães lá na gestação. Então essa é a primeira novidade. A gente já tem informações lá do período antes da criança nascer. A outra grande novidade que nós estamos tendo é uma ênfase grande na prática de atividade física, que é o tópico que eu trago como professor de educação física e que é um tópico hoje muito importante para a saúde. Até uns anos atrás a gente escreveu um artigo mostrando que hoje
a inatividade física mata tanta gente por ano no mundo quanto o cigarro, só para você ter uma ideia da magnitude do problema. Então, a gente está nos diversos acompanhamentos da coorte, a gente está usando acelerômetro, que é um aparelhinho pequenininho que capta a aceleração do corpo para medir o nível de atividade física. Inclusive as crianças ficam, é tipo um reloginho. Exatamente. Tá, a Luciana, a sobrinha estava com e a gente agora vai fazer uma coisa que vai ser pela primeira vez no mundo. Quando o Francisco fizer 1 ano de idade, nós vamos fazer acelerometria nas crianças com 1 ano de idade. Que legal. Eles vão botar um acelerômetro, a gente está fazendo estudos piloto para ver se vai botar no pulso ou no tornozelo, em cima de uma meinha. Acho que eles mexem mais com a perna do que com a mão. Os são muito pequenininhos, e aí, então assim, a gente tem uma ênfase muito grande na coisa da atividade física. E daí veio então a ideia de fazer o Pamela, que é um estudo mais tradicional, um estudo de intervenção. Então tem um grupo que faz exercício e um grupo que não faz, que ele é junto com a coorte. Então lá na gestação a gente tinha alguns critérios de inclusão, e nesses critérios de inclusão, quem preenchia os critérios então era sorteado ou para ir para o grupo do exercício, que foi o caso, ou para um grupo controle. Esse grupo de exercício que fazia parte, os exercícios eram conduzidos lá, são conduzidos ainda lá na Escola Superior de Educação Física da Federal também, e elas tinham, e aí não vai me deixar mentir, transporte de porta a porta, todas as aulas. Então ia um motorista na casa delas buscar. Para não ter desculpa. Na verdade, por quê? Porque a gente sabe que a gestação é um período delicado, é um período diferente, e que a gente queria garantir que as mulheres que foram sorteadas participassem da intervenção. Por quê? Qual é a hipótese que está por trás? Tem uma série de evidências sobre o benefício da atividade física na gestação. Diminui o risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, todas essas coisas. Pré-eclâmpsia é pressão alta durante a gestação, para as pessoas entenderem. Que não sabe. Mas assim, tem outros benefícios que estão aparecendo, e um deles é que parece que crianças cujas mães foram ativas na gestação têm menos chance de nascer prematura. E essa é a grande hipótese que nós estamos testando nesse estudo Pamela. A questão científica por trás, central do estudo, é se a prática de atividade física durante a gestação diminui o risco de prematuridade, que hoje é um problema crescente em Pelotas. Eu até trouxe os dados aqui. Depois no outro bloco? Pode ser. Para a gente falar sobre essa novidade aí, esses dados? Pode ser. Então, a gente vai para um intervalo e depois continuamos a falar sobre esse programa, esse projeto Acorte, que é pioneiro aqui em Pelotas e pioneiro nos países em desenvolvimento. Vai lá tomar uma aguinha e volta já já. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de Novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Churnac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde.
sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o programa Entre Nós, hoje, quinta ao vivo, que está falando sobre a Corte, que é um programa pioneiro nos países de desenvolvimento, que acompanha gestantes e os bebês que nascem durante muito tempo. E agora, aqui em Pelotas, em 2015, esse ano, está sendo acompanhado desde o pré-natal, para acompanhar, conseguir dados importantes para pesquisas. Inclusive, nós falávamos no final do bloco anterior que já foi constatado que existe uma redução da mortalidade, né, infantil em relação a mães que praticam exercício. Não, o que nós temos de resultado preliminar? E claro que é muito recente, né? Os resultados de 2015 são preliminares. É importante que os ouvintes entendam, os telespectadores, de que nós estamos falando de resultados preliminares. Mas o que parece estar melhorando muito em Pelotas nos últimos anos? Eu tenho aqui os dados, mas algumas coisas. Primeiro, percentual de mães que fumam na gestação. Felizmente, tem diminuído bastante. Se tu comparar 82 com 2015, diminuiu mais da metade. Isso melhorou. O que mais que melhorou? Percentual de taxa de mortalidade infantil. Diminuiu, era bem mais alto em 82, diminuiu bastante de 82 para 93, de 93 para 2004 diminuiu pouco e parece, claro que ainda é preliminar, que de 2004 para 2015 diminuiu bastante de novo. Então assim, a gente está chegando em taxas de mortalidade infantil que eu já diria quase que aceitáveis porque claro, alguma mortalidade infantil, né? Sempre vai ter. Mortalidade até 1 ano de vida é mortalidade infantil. Então algumas coisas estão melhorando, outras estão piorando. E talvez a que mais chame atenção hoje que tem piorado é o nascimento prematuro. Pois é, isso continua? Mesmo com programas como Mãe Legal Faz Pré-Natal, Mãe Pelotense, né, que passou de um governo para o outro. Tem. Assim, a quantidade de mães que faz pré-natal também está aumentando. Isso é bom. As mães estão fazendo mais pré-natal, estão fazendo mais consultas. Mas a prematuridade aumenta cada vez mais. Só para você ter uma ideia, em 82, 6% das crianças de Pelotas nasceram prematuras. Esse ano, o dado ainda é preliminar, mas quase 20% estão nascendo prematuras. E esse resultado é muito assustador. Ele é desafiador, não é a área que eu estudo, tem profissionais do nosso grupo, o professor Fernando Barros, o mesmo que começou as coortes, é um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto, mas é isso que as coortes nos trazem de tão rico. Elas nos mostram o que está melhorando, o que está piorando, aonde que tem que melhorar. E a partir daí dá para fazer um plano, fazer intervenções. Né, políticas. Foi o que se fez em relação à mortalidade infantil, foi isso que se fez em Pelotas. Quando se viu que de 82 para 93 diminuiu muito, de 93 para 2004 não diminuiu mais, a Secretaria de Saúde criou uma comissão de acompanhamento da mortalidade infantil em Pelotas. E essa comissão trabalhou muito bem por alguns anos e a mortalidade infantil reduziu. Então é aquela coisa. Complementa, a pesquisa realmente influenciando as decisões políticas da cidade. E na prática, né? Exatamente. Mostrando na prática. E aí Aí o Pedro dizia pra gente que vão lá, buscam na casa para fazer o exercício. E como é que tu te sentisse em relação a isso? A outra gravidez, a gravidez anteriores, tu praticavas ou tu fosse sedentária? Tu notou alguma diferença? Na minha primeira gestação, eu caminhava bastante, mas não fazia nenhum exercício físico.
Na do Francisco, que eu fiz o acompanhamento, eu fui até a 38ª semana fazendo, né, o exercício físico. A minha médica disse que eu tinha que fazer repouso no final, mas que eu não parasse com o exercício, que eu continuasse indo, né? Que no período que eu estava em casa eu repousava, na hora da atividade eu fazia atividade. E eu notei o inchaço. Eu não inchei na gestação do Francisco. E na do Pedro eu inchei muito. E as duas eu passei o verão grávida. Porque o Francisco nasceu 23 de março e o Pedro 11 de abril. Então o período foi praticamente o mesmo, né? E nessa, eu com bastante idade a mais, né? Eles têm 15 anos de diferença. E eu inchei nada praticamente. E na do Pedro, que eu era bem mais nova, eu ficava com as pernas redondas. E isso tudo eu acredito ser a influência do exercício físico. E no parto, assim, tu sentiste alguma diferença? Apesar que um foi... O Pedro foi parto normal e o Francisco, infelizmente, eu não consegui fazer parto normal porque ele estava enrolado no cordão. Ah, sim. Então eu tive que ser submetida a uma cesariana. Mas eu esperei até o último minuto, eu esperei até as 41 semanas, né? Daí a médica disse, não, agora é arriscado, teu filho é grande. Sim. O Francisco nasceu com 4 quilos, 455. Um bebezão. Ela disse, crianças acima de 4 quilos, a gente já orienta a fazer parto no cesáreo, né? Como tu quer parto normal, a gente aguarda, mas não podemos passar das 41. Ela fez uma ultrassonografia no último período, né? E constatou que ele estava com uma volta no pescoço. E daí ela assim, não tem que tirar. É perigoso, claro. Então vamos fazer. E na verdade, graças a Deus, ele não estava enrolado no pescoço, mas ele estava todo o corpo enrolado. Ele mexia muito, acho que acabou se até se o Júlio puder já colocando pra gente, né, umas fotos que a gente selecionou, e aí a gente vai conversando um pouco. Em relação aí tem o logo de vocês, que é uma graça. Em relação a essa prematuridade, né? Como é que se dá? Vocês conseguem ter algum motivo disso? Sim, os motivos conhecidos de prematuridade, e volto a enfatizar que não é a área que eu especificamente mais estudo, mas com certeza estou exposto a esse conhecimento toda hora. Tem motivos tradicionais, tabagismo na gestação, infecções durante a gestação, a mãe tem infecções durante a gestação, então uma série de problemas, não fazer pré-natal, então é o mau cuidado, quase que seria uma coisa relacionada com mau cuidado durante o parto. Esse é o perfil do prematuro tradicional, aquele de talvez 20 anos atrás, que era um percentual pequeno. Mas hoje, as mães estão fazendo mais pré-natal, então melhorou. As mães estão fumando menos, então melhorou. Então tudo nos daria a entender que teria menos prematuro. E aí vem alguns suspeitos. Esse é o médico que tu falas. O César Victor. O César, o César que foi um dos pioneiros junto com o Fernando Barros. Criou. Foi meu orientador, inclusive. Então, assim, algumas teorias que eu tenho acompanhado, mesmo não sendo bem a minha área. Então, assim, tem uma teoria de que tem aumento de infecções subclínicas durante a gestação. Então, as mães, por estarem com mais infecções, que não chega a dar sintoma, infecções menores, têm disparado o parto mais cedo. Tem teorias relacionadas com apressamento do parto. Então, e que está relacionado com a questão da cesariana, então uma questão de já está pronto, e o parto... Até porque a cesárea continua sendo muito grande em relação ao parto normal? Sim, hoje 2/3 dos partos em Pelotas são por cesariana. Então já é também um índice... É altíssimo, isso na verdade nenhum lugar do mundo tem tanta cesariana como no Brasil. Tem 1 ou 2 países, o Brasil é líder mundial disparado. E aí tem, então... Esse aumento da prematuridade, que é um desafio, a gente está estudando agora uma coisa bem nova, que é que talvez o estilo de vida, exercício, obesidade estejam relacionados com o risco de parto prematuro, que é uma coisa que talvez faça sentido, porque se a gente olhar os dados, tem um dado aqui que me chamou muita atenção quando eu vi pela primeira vez, que é o percentual de mães com obesidade na gestação. Era 4% em 82 e agora é 19%. Nossa! Então isso talvez possa estar relacionado com esse aumento da prematuridade. De novo, os dados ainda são preliminares, a gente não analisou todo o ano de 2015,
mas tem uma série de possíveis explicações. Qual delas é a verdadeira, E aí tá aparecendo o Francisco, ó, lindo bebezão, Que coisa, né, da mãe Letícia aqui, que faz parte dessa corte aqui desse ano, né? Olha que coisa bem linda. Se ela não tem que ter um orgulho desse menino. Faz a gente babar todos os dias. Não, é impressionante, né? A gente parou aqui para ficar olhando ele, assim, que é realmente ele ali, toda a evolução dele, assim, Coisa mais linda. que é um dos participantes, um dos bebês participantes, né, lá dessa corte. Já que tu parecendo muito, 2015. eu queria te dizer uma coisa, Martina, que eu acho que vale a pena até porque está sendo comentado e aparecendo a coisa da divulgação. Uma das outras grandes marcas dessa coorte nova, talvez seja a coisa do investimento em mídia, divulgação. Tem um logotipo, tem toda uma... Tem página no Facebook, que é muito importante. Tem toda uma campanha de divulgação e marketing para fidelizar as pessoas com a coorte, para as pessoas se identificarem e se sentirem participantes do estudo. Claro, até inclusive é só colocar ali no Face, né, Corte 2015, que entra direto. Entra ali, Corte 2015, no Facebook entra direto, tem fotos dos bebês, né? Tem comentários das mães, do grupo, é muito, muito interessante, né? E aí, então, em relação a esses dados, esses dados que vocês chegaram, até por fazer exercícios, de repente, essa obesidade... Pode diminuir. Pode É diminuir. É a tendência, ou não? Não, aquela coisa, se não fosse feito nada, a tendência natural da sociedade é aumentar a obesidade. E infelizmente essa é a tendência que está acontecendo. Agora, exatamente por isso a gente montou então um programa de intervenção com exercício para ajudar as mães já desde a gestação, tanto para ajudar elas quanto ajudar a saúde dos bebês. E essa é uma tendência assim dos nossos estudos. A gente tem migrado para um modelo de interação maior com os participantes. Não aquela coisa de um pesquisador que vai lá, coleta dados das pessoas, publica seus artigos e não interage. A gente está tentando, e claro que é um exercício... E é difícil, porque as pessoas não são acostumadas também. Exato, mas nenhum dos dois lados. Exatamente. Então tem tentado passos lentos. Interagir cada vez mais com as pessoas, criar momentos de interação entre os participantes e, então, assim, talvez seja o caminho das pesquisas na área da saúde, não só aqui, mas no Brasil inteiro e fora do Brasil. E não foram só exercícios físicos. Pois é, como é que foram submetidas, né? Como é que funciona? As mães tiveram acompanhamento de peso. Nós começamos a partir da 16ª semana com os exercícios, né? Então nós fizemos o nosso primeiro exame antes de começar os exercícios. É exame de sangue, urina e pressão, sangue. Sim, para ver peso, se até se poderia participar. Exatamente. Né? Daí depois, no meio do período que a gente estava fazendo o exercício, semana 24, eu acho. Nós fizemos uma segunda coleta, né? Peso, os mesmos exames, né? Para comparar, né? Para comparar a evolução. E no final também. Né, quando nós estávamos na última semana, também fomos submetidas a exames novamente. Né? Então, é uma possibilidade da mãe que participa da corte e não faz um pré-natal, também de ter um acompanhamento de... Claro. Tem dois anúncios, assim, em primeira mão, que eu vou dar aqui pela primeira vez, que são mais interessantes. A gente agora vai começar um estudo de intervenção parecido, que agora não é mais com exercício, é com sono das crianças. A gente vai fazer uma intervenção para melhorar a qualidade do sono das crianças. Não sei como é que foi. Ela precisa! Já foi sorteada para o Pâmela, talvez seja sorteada para o estudo do sono. A gente vai fazer um estudo que é um assunto que tem sido cada vez mais debatido na literatura e as mães falam muito, então a gente vai fazer um estudo do sono. Que é importantíssimo. E a outra coisa, que aí não é da Corte 2015, é que logo, imediatamente assim, agora, está começando um acompanhamento da Corte 93, que aí eles estão indo nos visitar ali no centro de pesquisa. Então, assim, todas as pessoas, você, nascido em Pelotas em 93, nós estamos procurando vocês que fazem parte da coorte para nos visitarem no centro de pesquisa da epidemiologia,
onde a gente então vai fazer uma série de medidas. E fica onde ali? Fica na Deodoro 1160, é onde era o Santa Teresa. Tá. É um prédio da Universidade Federal de Pelotas. E são basicamente 2 prédios. Até a gente mostrou numa foto ali. Próximo chegou... a São Francisco? Isso, próximo ao São Francisco. E aí atende em horário comercial? Sim, na verdade, assim, normalmente as entrevistas são agendadas. Então a gente faz que nem a Letícia falou, a gente liga para ela e marca, traz o Francisco aqui nas 9 da manhã. Tá, mas se a pessoa não foi encontrada, ela pode vai ali se apresentar. Se apresentar e, dependendo da possibilidade, já faz as medidas. Tá, senão vai ser agendado. E é mais do que horário comercial. Tá. Até porque a gente sabe da realidade das pessoas, ainda mais esse dia que nasceram em 93, eles estão com 22 anos agora. Sim. Então a gente oferece horários, tanto aos sábados quanto à tardinha, para garantir que as pessoas possam ir lá. E a gente faz outras coisas que às vezes as pessoas também não sabem. Se a pessoa precisa de uma justificativa para apresentar para o empregador, para mostrar que realmente estava fazendo exames, a gente dá a justificativa, dá Isso sempre perguntavam, precisa da justificativa? Claro. Porque daí já deixavam prontinho para entregar na hora que a gente estava fazendo o exame. E aí depois tu continuou os exercícios ou tu parou tudo? Não consegui mais, né? Porque o Francisco está no trabalho. Ele mama muito, né? Mas tá na... duas em 2 horas ele quer mamar. E os teus outros filhos tu amamentaste até os 6 meses ou não? Não, o Pedro eu tive uma infecção urinária, então eu tive que entrar com antibiótico. Ai, não deu. E daí ele não quis mais. Ele não pegava mais. Uma que a minha temperatura ficou muito elevada por muito tempo, então o calor do corpo, ele era muito acalorentado, não queria. E o mamar, o gosto interferiu e daí e secou também, né? Por causa do próprio antibiótico diminui, ele não mamava tanto, então secou. E o Francisco direto? Tá direto. Ele começou a comer agora, 2 semanas com atrás, com 6 meses. Então, respeitou certinho. E a minha pediatra também incentiva muito, né, a amamentação. Então esses dias eu fui comprar as coisas para fazer a sopinha dele, a primeira sopinha, né? E a moça da fruteira: ai, que bonitinho, quantos meses ele tem? Eu assim, 6 meses. Vim aqui comprar as coisas para a primeira sopinha dele. O quê? Desse tamanhão todo, só mama? E ele é bem grande. Nas ele fotos é ele é muito grande para ter 6 meses. Ele é bem grandão. Ele deve estar com 8 quilos e 300 mais ou menos agora. E em relação ainda à pesquisa, a outros dados que tu achas interessantes, assim, que vocês conseguiram chegar? Algumas coisas muito que eu acho pertinentes, A primeira delas, que eu acho que às vezes a gente tenta ir para o complexo e foge do simples. Quando tu fez a abertura do programa, tu falou o número de crianças. Então, assim, em 82 foram 5.900, em 93 baixou para 5.200 e em 2004 baixou para 4.200. Então, assim, tem menos crianças nascendo por ano em Pelotas. Tá, não quer dizer que elas não tenham participado. Não, todas participam praticamente, 99% participam. O que quer dizer que diminuíram as taxas de fertilidade na cidade. Então, por essa tendência, o que nós estávamos esperando? Que a corte de 2015 tivesse 3.500 crianças. Não. Quantos? Vai ter provavelmente umas 4.300. Então, um pouquinho mais. Vinha diminuindo bastante e agora em 2015 estabilizou e eu até diria que está aumentando um pouquinho. Então, esse resultado, que é o resultado mais simples, é extremamente interessante. E uma coisa que uma amiga minha, que ela, quando a gente conversava, ela programando a vida do primeiro bebê dela, ela assim, não, eu tenho que engravidar em 2015... porque tem acompanhamento de corte. Pra te ver, que coisa interessante. Então, claro, porque é um benefício, né? Que muita gente também, até em termos financeiros, não tem condições, né, de ter um acompanhamento, de fazer uma ginástica. Então tem vários benefícios, né? De ter esse acompanhamento também. E aí, então, assim, mais uns resultados para dar um gostinho para os telespectadores sobre o que tem acontecido. Uma coisa que não muda em Pelotas: percentual de crianças que nascem com baixo peso. Baixo peso é menos de 2,5 kg. 9% em 82, 9,8% em 93, 10% em 2004, 10% em 2015. Praticamente não muda. Aí uma outra informação interessante sobre o sistema de saúde, né? Porque é aquela coisa, a gente tem toda uma ideia de que o sistema de saúde em algumas coisas está melhorando, em outras não. Em 82, 86% dos partos foram no serviço público.
agora só 70%. O que chega a ser a conclusão? Chega à conclusão que virou muito moda, e todo mundo que mora na cidade sabe, dos obstetras cobrarem separado pelo parto. Ok, legal. Tem uma discussão sobre a questão, sobre a legalidade disso, mas assim, tá aqui, é evidente. Em 2004, 4% das mães pagaram do bolso o parto. Em 2015, 20%. Então, assim, a gente consegue ver essas coisas do serviço de saúde, que são assim, a gente sabe que tem muito obstetra saindo dos planos, também, ou que só faz particular, tá aqui, claro. 20% hoje. Vamos para o último intervalinho? Ou tu fala o que senão tu vai te perder. Eu ia perguntar só se não são algumas empresas que as pessoas trabalham que têm plano de saúde agora e não tinham no anterior. Não, porque aí está no plano. Nós temos só 10%, é separado do plano de saúde. Dividido. Então não é isso. É cobrança para fazer o parto mesmo. Então vamos para o último intervalo? Vamos. A gente vai para o último intervalo do Entre Nós e volta daqui a pouquinho, rapidinho. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. It's disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós e, como sempre, os bastidores, gente. Se vocês pudessem escutar os bastidores, a gente fica conversando bastante coisa interessante, né? Comentando dados, é muito interessante. Alguns a gente vai falar agora, né, Pedro? Mais alguns dados aí. Então vamos começar com as coisas boas. Duas coisas boas que melhoraram bastante de 82 para cá.
Primeiro, a escolaridade das mães, esse em alguns países é considerada a informação de saúde mais importante, como na Índia, por exemplo, a escolaridade da mãe. Então, a escolaridade média das mães em 82 era 7 anos e agora é 10 anos. Então, as mães têm passado mais tempo na escola. E a outra coisa que também é considerado um grande avanço é a diminuição do percentual de mães adolescentes. Então, isso é outra coisa muito boa, um dado muito bom. Era 19% em 2004 e caiu para 13% agora. Então, essas são as criança tendo criança, né? Uma tristeza. Aí vem algumas informações intrigantes, para dizer o mínimo. Em 82, teve 2% de indução de parto. Induziu o parto. Sim, nascer... Não, induzir quer dizer assim, fazer algo para que a criança nasça. Forçar o nascimento. Tá. Em 2004 foi 42%. E eu não consigo nem imaginar quanto que vai ser em 2015, que nós não sabemos ainda. Está aumentando. Então por que essa pressa? Por que essa indução? E aí vem o assunto que eu deixei para o último bloco por gosto, que a gente já tinha conversado aqui, que é a coisa do ultrassom. Sabe que o ultrassom, ele obviamente representa um grande avanço para a medicina, para a área da saúde como um todo. Mas eu tenho um pouco de dúvida se ele está sendo bem usado. Hoje em dia parece que o ultrassom é muito mais uma brincadeira ou uma coisa para ver o rostinho, para ver... Sim, porque tem 3D, tem tudo que é jeito. E do que como intervenção médica. Nós temos aqui 97% das mães em 2004 já tinham feito ultrassom. O que mais chama atenção é em 2015 o número de exames. As mães fazem 6, 7, 8, 10 ultrassom durante a gestação. E isso prejudica, né? E aí o que Não sei se vai os raios. O que tem acontecido? Não, até hoje não. A tecnologia hoje... O que tem prejudicado? A estimativa de idade gestacional. A estimativa de idade gestacional, que é o que vai determinar se a criança vai ser prematura ou não, existem teorias, de novo não é a minha área principal de conhecimento, de que às vezes o ultrassom erra a idade gestacional da criança, dependendo do momento, da qualidade do exame, e obviamente que não é sempre, em alguns casos, e que isso talvez possa até estar ajudando a ter mais parto prematuro. Se o ultrassom está errando a idade gestacional e dizendo que a criança já está com 38 ou 39 semanas, daqui a pouco, quando a criança nasce, tu nota que ela estava menos desenvolvida. Aconteceu isso contigo? A minha ultrassom dizia que eu estava com 41 e a pediatra disse que pela característica das ruguinhas do pé do bebê, ele tinha um pouco menos, né? Eu achei a especificação dela, né? As ruguinhas do pé. Então ela conseguiu examinar pelo bebê, né? Sim. Que ele ainda não tinha fechado as 41 e pelo exame eu já estava com 41. Já estaria com 41. Não, e que a gente conversava também nos bastidores, né? E em relação também eu acredito que muito virou foto. Virou foto. É isso. Porque o ultrassom não tem essa finalidade, né? Tem a finalidade de ver se a criança está bem formada, bem desenvolvida, né? Tudo. Mas não, aí começou também a ter o 3D, então, o narizinho do pai, e postam aquilo, então eu acho que fazem desenfreadamente. Não, a prioridade virou a foto, e aí é aquela coisa, esses dias eu li uma reportagem, e eu também não tenho certeza se a qualidade da informação é perfeita, mas a reportagem de que hoje, em alguns lugares do mundo, a selfie é uma grande causa de morte. As pessoas fazendo selfie no carro e batem de carro. A pessoa quer fazer uma selfie quando está fazendo alpinismo. Sim. Então, assim, as pessoas estão um pouco atrapalhadas. Está bem complicado. E ali, sim, é para mostrar. Aí tirar foto do bebê, tipo, mês a mês, né? Semanas a semanas. Para ver o desenvolvimento todo. Bem complicado, né? Não, e até pela coisa do custo, né? A saúde tem um aporte de recurso limitado e tu ficar fazendo exame, alguém paga essa conta. Então, talvez fosse mais inteligente deslocar recursos para lugares que precisam mais ou outras áreas que precisam mais.
Nós temos ainda mães em Pelotas que fazem uma consulta de pré-natal ou nenhuma. Vamos então investir esse dinheiro para garantir que as mães façam pré-natal. Tem um exame que tem que ter durante a gestação e não ficar fazendo um monte de fotinho da criança. Sim. Nada contra, eu adoro tirar foto do meu filho que tem 6 anos, mas tem um certo limite, né? Do Francisco eu também adoraria com aquele lindo, coisa né? linda daquele jeito, mas espera aí, tem um limite, né? E também acho que seria também de ver até que ponto também isso não prejudica. Até que tu falasses, não, hoje em dia é mais seguro, tudo bem, é mais seguro, mas até que ponto não tem alguma coisa, algum raio, tanto que tipo celular já causa problema, que a gente sabe, né, que pesquisam. Perfeita, né, dos exatamente bebezinhos lá dentro, né? Não, com certeza, são coisas a ser estudadas. Por que eu estou falando não causa problema? Até para dar informação enquanto da área da saúde, as informações que nós temos é que não tem consequência nenhuma à saúde, mas aquela coisa, sempre vale a pena dar uma estudada, se informar, se daqui a pouco. Letícia, e para ti, assim, foi importante, tu achou importante participar da corte? Principalmente a parte de exercícios físicos, né? E as gurias tinham muito carinho com a gente, né? O pessoal da academia lá. E o pessoal que marcava com a gente também, elas sempre ligavam, hoje vais no teu horário, então a gente ligava, olha, hoje eu não vou poder ir. E como nós fazíamos 3 vezes por semana, e a importância daquele período para o resultado da pesquisa, então assim, hoje eu não vou poder ir, mas e de manhã tu pode, a gente te encaixa em tal horário. Então a disponibilidade de horário, o carinho que a gente era atendida, a disponibilidade dos motoristas, a atenção deles conosco, né? Porque afinal de contas eles tinham a preocupação, mas a gente está carregando grávidas, o trânsito maluco do jeito que está na cidade, né? Então eles tinham assim um cuidado muito grande com a gente. E vais continuar? Espero com ele, poder, com né? o Francisco ali, acompanhando. Eu ainda brincava com as gurias lá na academia. Gurias, vocês têm que fazer um pós-parto, que é quando a gente vai precisar, né? Depois colocar tudo no lugar. Quando é que vocês vão fazer pós-parto? Já é uma ideia! Eu até estava anotando aqui para dizer, Letícia, assim, agora que a gente está se aproximando do final do programa, para ela saber quando que o Francisco vai ser visitado por nós. Então já pode anotar, todas as vezes que eu te garanto que ele vai ser. 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, quando ele tiver 11 anos, 15 anos, 18, 22, aí 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quando ele tiver 80 anos, eu não vou estar visitando ele, mas ele vai, a princípio nós vamos estar procurando ele. Então isso que é o bonito da história. E claro, a gente não usou aqui o espaço para ficar falando das possibilidades de análise, mas assim, se daqui a 20 anos surgir uma hipótese de que mamar no peito protege contra câncer de não sei o quê, a gente vai poder testar, porque a gente sabe se eles mamaram no peito e vai saber se eles têm um câncer. Então, assim, isso é a riqueza da coorte. A gente coleta informações exaustivamente para poder responder questões científicas que surjam na literatura. Então é esse que é o grande... A gente acabou de escrever um paper, que o César, aquele que apareceu, foi um dos autores, o professor Bernardo Horta foi o primeiro autor, na verdade, mostrando que crianças que são amamentadas no peito exclusivamente até os 6 meses têm melhores resultados de teste de QI 22 anos depois. E até ganho salarial, né? E maior renda 22 anos depois. Então, assim, essas coisas que a coorte permite que a gente analise e que os outros estudos não permitem. Imagina tu ter 22 anos, tu precisa acompanhar as pessoas para saber isso. E a gente mostrou. E é um trabalho árduo, difícil, né? Extremamente caro. Isso né? É importante. E que a gente, inclusive, faz o apelo para as pessoas continuarem, né? Continuarem participando, porque isso vai trazer benefícios tanto para eles quanto para o resto da comunidade, não só aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no estado, no país, no mundo. Sem dúvida. E daqui a alguns anos a gente vai, de repente, descobrir exatamente, né? Aquela que fez participou daquela corte em 2015, e aí, como é que está agora? Exatamente. Ou que doença que não desenvolveu e que os outros desenvolveram, né? É exatamente isso. E poder participar e ajudar, né? Eu acho que no momento que a gente pode ajudar, né, como colaborar,
para salvar vidas, né? O nosso slogan, inclusive, da Coorte 2015 era: o seu bebê pode nascer fazendo a diferença. É isso aí. Esse era o slogan inicial desse ano, que foi criado pela nossa equipe de marketing. E eu queria dar os parabéns para vocês. Muita saúde e proteção para o Francisco. E que vocês continuem firmes ali, Pedro, porque olha, então de parabéns, a gente tirou o chapéu para programas, para projetos como esses, e que bom que é aqui em Pelotas e que a gente pode encher a boca e dizer que é daqui da Princesa do Sul, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, uso os últimos 10 segundos que eu tenho para publicamente pedir desculpas, porque a gente teria vindo aqui algumas semanas atrás e houve um problema de conflito de agenda. Então eu peço desculpas publicamente para todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que estamos à disposição. Qualquer hora que precisar, eu e os outros, a equipe da Coorte envolve 200 pessoas hoje. Sim. Qualquer um deles está à disposição para vir aí conversar com vocês. E quando vocês tiverem novidades, é só nos ligar e que a gente está sempre com as portas abertas aqui. Agradece de coração, que continue sendo um sucesso. Muito obrigado. E a gente agradece a você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é na quinta-feira que vem. Até lá!